O que é cidade, né? Existe um entendimento relativamente prosaico, né, que a gente tem desde criança, que cidade é um monte de prédio junto, né? É aquele ambiente onde as pessoas vivem juntas porque tem esse equipamento de habitação urbana, que é a cidade, que a gente chama de cidade, quase como um sinônimo uma coisa da outra, né? Mas, se você pergunta para um antropólogo o que é cidade, ele vai te dar uma resposta diferente. Se você pergunta para um geógrafo, ele também vai te dar uma resposta diferente, né? A cidade é um processo socioantropológico, onde se constrói cultura, e é um produto feito por nós para nós mesmos. Então, um exemplo simples é a gente constrói um edifício porque precisa ele para ser ocupado, para desempenhar uma tarefa, habitar, enfim, trabalhar lá dentro. E quando a gente muda de hábito tanto, né, a gente muda bastante de hábito, a gente olha para aquele mesmo edifício e olha para ele e fala, não faz mais sentido ficar aqui. E muda, vai para outro. E a gente abandona aquele edifício que ficou lá. Se esse edifício não for interessante para ninguém, o que ele vira? Ele vira, no máximo, na melhor das hipóteses, chamado patrimônio histórico. Senão ele é demolido e jogado no lixo. Não é? Ele vira entulho. E é uma coisa interessante. Por que a gente faz isso? Porque, de fato, a cidade não é isso. Fundamentalmente, não é a parte mais importante da cidade. A parte mais importante da cidade é essa aqui, né? Nós somos a parte mais importante. Brasília, do ponto de vista urbanístico, ela é muito questionável, porque assim que ela foi construída, a brincadeira que a gente faz entre, nem todo arquiteto, não sei o que os colegas aqui pensam, mas já fica uma provocação, era uma maquete 1 para 1, né? Era um mausoléu. Brasília se tornou uma cidade depois de 30, 40, 50, 60 anos de história. Porque a cidade é um processo antropológico, são pessoas construindo vida para si mesmas. Mesmo que uma cidade pare de crescer no território ou em população, ela não para de crescer em complexidade. Número de patentes registradas naquela cidade, número de escolas, número de cursos ofertados, número de encontros na rua, número de atividades, número de palestras. O incremento de complexidade é constante. E o que a tecnologia traz de novo? Porque ela de fato muda e muda profundamente. E o que ela muda? O Gordon Moore é um dos fundadores da Intel, ele percebe lá em 60 e poucos, 63, 64 por aí, que a taxa de incremento de número de componentes no microchip crescia numa taxa exponencial. Mais ou menos assim, a cada 18 meses duplicava o número de componentes. Né? No processo cumulativo, a gente tem uma situação hoje em dia que o poder de processamento que está no meu bolso agora, no seu bolso, é maior do que todos os computadores da década de 50 somados. Isso é impressionante. Agora, o lado mais interessante, que tem um impacto incrível, é a inversão dela, que é a queda do custo do componente eletrônico. Essa é a parte mais importante, que também é exponencial. Isso tem a ver com uma evolução muito rápida da tecnologia digital nos últimos 70 anos aproximadamente, que começou um pouco assim. Computador, da década de 40 até a década de 60, ele funcionava mais ou menos assim. Era uma compra técnica, que nem comprar um guindaste. Não sei se alguém aqui tem um guindaste em casa. Elevador, escada rolante em casa, alguém tem? Não, né? Você não fica namorando um guindaste, né? Você não vai na loja de guindaste e fica namorando, né? Claro que não, porque o lugar social e cultural do guindaste é o lugar que o computador tinha na década de 50 e 60. Era uma compra técnica, uma infraestrutura organizacional de alta complexidade. Né? Não tinha nada a ver com compra, não tinha nada a ver com consumo, né? Bom, a partir da década de 90 para cá, começa um terceiro movimento, que o computador é tão miniaturizado que de fato ele é um objeto pessoal, quase como uma carteira, né? Você não deixa as pessoas ficarem mexendo na sua carteira, na sua bolsa, né? Como objeto seu, pessoal, íntimo, privativo, né? É a mesma coisa que o celular. Não era assim antes, né? Então é exatamente isso que tende a acontecer. O computador tende a ser uma coisa tão miniaturizada, tão pequena, que ele tende a ser descartável. Eu não vou comprar um computador como esse que está na mão desse cara aí, né? Eu vou, na verdade, aderir a um serviço de extrema complexidade que esse produto vem embutido no processo. E vou pagar por acesso ao serviço. O que vai acontecer com o ambiente urbano? Porque, de fato, a computação se torna um elemento do ambiente urbano. Não é mais um equipamento que eu uso na minha casa, lacrado em algum lugar. Esse computador anda comigo. E na rua tem outros computadores conversando entre si. O que vai acontecer? As pessoas estão percebendo que não tem muito para onde correr, né? Uma certa arrogância, talvez, assim, né? Que a gente tinha há pouco tempo e tal, e a gente tenha perdido e dado a escuta, né? Pô, vamos escutar o que essa galera tem a dizer, o que a gente pode fazer diferente, o que a gente pode transformar, né? Do nosso hiperlocal e expandir isso, né? E nesse sentimento também de que
as belezas, né, do Espírito Santo, como você muito bem colocou. A gente pode encarar isso de uma maneira de cabeça levantada, de uma maneira e também sem um bairrismo, uma excessivo, coisa assim, né? excessivo, uma coisa de levantar a cabeça mesmo, sabe? Simples assim. Às vezes a gente se coloca tão no oposto do Estado. Nós somos o Estado. Essa é a apropriação que a gente está fazendo um grande esforço a Prefeitura de Vitória, talvez seja a inovação maior, não é o prédio novo, não é a captação. A inovação maior, talvez, que a gente está tentando trazer é que a pessoa passe a não ser mais cliente de uma prefeitura. Nós somos o Estado. E a função de ser Estado, às vezes ocupando posições, é facilitar que esse ambiente de inovação, ele, como você falou, vamos agitar as moléculas, né? Talvez essa seja a capacidade de induzir, mas sem interferir, sem ser bloqueio, né? Às vezes o Estado se torna bloqueio, porque a gente se coloca tanto numa posição, eu sou Estado e você é cliente do Estado. A gente é dono disso aqui.